Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite na Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Que possamos estar aqui envolvidos por essa paz, por essa luz, por essa energia que a proposta desse encontro nos traz. Que cada um que está aqui nos assistindo possa ser, na noite de hoje, um grande elo de luz a fortalecer a todos os corações, mas principalmente a se fortalecer, a trazer para dentro de si essa esperança, esse fortalecimento, esse alimento espiritual para podermos continuar a nossa caminhada nesse momento tão desafiador que estamos aqui enfrentando todo o nosso. E outro que está sempre conosco aqui na Corrente do Bem, apresentando, dividindo com a gente a apresentação. A meu convite, a Ângela vem trazendo essa fala de hoje, convivendo com o convite. Um relato de uma experiência. Nós tivemos aí um grande susto com a Ângela, recentemente. Ficou todo mundo do Lar Francisco, aquele coração apertadinho, orando, rezando pela sua recuperação. E a gente só escuta relatos, né, de conhecidos ou de gente que teve o Covid. Mas e aí? Como é que é estar ali de perto? Como é que é sentir aquilo? Qual é a sensação? E Ângela vem também trazer essa fala numa linguagem também psicológica, porque a Ângela é psicóloga. Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade na tarde de hoje para a gente também se preparar, né? Porque nós temos que estar preparados, porque isso pode acontecer com qualquer um. E se acontecer comigo, como eu devo me comportar? Como eu devo me comportar ali como paciente? Como eu devo me comportar ali como aquele espírita, trabalha, a fé? Como eu devo me comportar ali como o ser integral que busca a sua cura, a sua saúde? Então, Ângela, vou repetir a fala que nós duas falamos para todo mundo. Seja bem-vinda. Daqui a pouco, depois da prece, eu passo a palavra para você. Então, um recadinho que eu quero dar, que a partir de setembro, a nossa corrente do bem vai passar a ser no horário das 19h30. Por que isso? Porque nós vamos começar a nos adaptar até a palestra, no horário, até a corrente do bem, no horário que eram as palestras no Lar Francisco. Né? Isso tudo foi uma adaptação, esses encontros online, essas reuniões, e agora a gente vai começar a voltar à nossa rotina, né? Tentando nos adaptar aos horários, voltar à nossa rotina para, quando pudermos estar fisicamente juntos, estarmos já naquele ritmo do horário. Então, a partir de setembro, a nossa corrente do bem será às 19h30. Então, vamos para a nossa prece e o recado do Pão de Francisco. Nós estamos vindo anunciando que estamos voltando com o trabalho do Pão de Francisco. E é um trabalho que, enquanto estamos nesse período da pandemia, será um trabalho que estaremos fazendo com a paróquia Santo Antônio aqui de Macaé. Todas as sextas-feiras será o Lar Francisco de Assis, que estará oferecendo essa Veríssimo de Melo, aqui no centro da cidade. Então, fazia uma doação direto no Lar Francisco, a pessoa ia lá, assinava o item que desejava e trazia os alimentos para o preparo. Só que agora, para evitar
Pessoal, voltamos. Está dando para ouvir agora? Está melhor? Digam se está melhor. Ok. Estava ruim aqui a conexão, tivemos que reiniciar. Então, voltando ao nosso comentário, estamos falando do Pão de Francisco. E estaremos, então, na praça, junto com a paróquia de Santo Antônio, onde as doações nós estamos pedindo em valor. Qual é o valor? O valor que você puder doar. Se você compra uma quentinha de R$ 10, e essa quentinha te satisfaz, doa R$ 10. Se você compra uma quentinha de 20, de 15, doa esse valor. Valor que você fez para podermos arcar com o jantar semanal. O jantar será preparado na paróquia de Santo Antônio, mas todo o custo, todo o trabalho da entrega será pelo Lar Francisco de Assis. Então, se você quiser colaborar, doando um pedacinho seu para ajudar aqueles que nesse momento estão passando por necessidades mais graves, fome, nos ajude a manter o Pão de Francisco. Toda semana a gente vai estar com o jantar. Então, toda semana a gente vai pedir ajuda a vocês. Eu vou pedir o pessoal ficar disponibilizando o WhatsApp do lar, a conta do lar. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato com o WhatsApp. E a gente pede que quem colaborar com o valor, se puder, se sentir à vontade, manda um WhatsApp para o Lar Francisco de Assis, com um depósito dizendo, olha, minha contribuição, para que a gente possa fazer uma contabilidade mais controlada, tá? Dessas doações. Então, vamos agora para a prece. Nessa prece, onde hoje aqui estaremos falando do Covid, vamos dedicar essa corrente do bem a todas as pessoas que foram contaminadas, a todas as pessoas que estão trabalhando em área de risco. E depois pediremos pela nossa família. Vamos pedir que essa corrente do bem de hoje seja uma corrente de luz. Enquanto fizermos a nossa prece, mentalize uma luz dourada te envolvendo, te protegendo, te auxiliando nessa proteção, nessa imunização. Mestre Jesus, amigos e companheiros espirituais, aqui estamos na noite de hoje, para mais um encontro da corrente do bem. E rogamos a Ti, Jesus, a Tua proteção. Que possamos ser fonte de luz e de auxílio através da intenção desse encontro. Para que fluidos benéficos cheguem àqueles que estão contaminados, hospitalizados, que estão em seus lares. Todos aqueles que trazemos à nossa mente, familiares, amigos, conhecidos, nomes que chegam diariamente para a oração. Que através da corrente do bem de hoje, médicos e enfermeiros espirituais possam encontrar em todos que aqui estão, conectados, entregues nessa hora, muitos benéficos a serem doados a todos esses irmãos. Que a fé, a esperança,
O fortalecimento íntimo chega a cada um deles, curando mente, espírito e refletindo no seu. Rogamos a Francisco de Assis pela nossa companheira Ângela, que ela seja um instrumento fidedigno nas espiritualidade, que coordena todo o trabalho espiritual da corrente de vida. Fique conosco, Senhor, e conduza todo esse, que assim seja. Ângela, agora a palavra é sua, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Christian. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui do outro lado, né? Não apresentando a Corrente do Bem, mas trazendo uma conversa, dividindo com vocês uma experiência. Uma vez eu ouvi, li em algum lugar, ou ouvi em algum lugar, que uma vida não é o suficiente para passarmos por todas as experiências, mas que a experiência das outras pessoas, elas nos servem também como aprendizado. E eu acredito que quando vivemos experiências que vão muito além de nós indivíduos, elas são importantes de serem compartilhadas. Então, hoje eu compartilho aqui com vocês uma história pessoal vivida há bem pouco tempo. E aqui eu trago essa história contada por mim, Ângela Pessoa. Como a Christian falou, também sou psicóloga e espírita, então é difícil dissociar tudo isso. Então, a minha história será contada nessas dimensões de tudo que eu sou e vivo e estou nessa vida. Então, eu aceitei um convite da Christian de trazer essa experiência que a gente intitulou Convivendo com o Covid, relato de uma experiência, e eu vou, no passo a passo, compartilhar com vocês, porque eu acho importante a sequência, né, onde tudo se passou. Bom, tem muito pouco tempo que vivenciei tudo isso, mas a experiência foi tão grande e tão plena que parece ter bastante tempo, né? Porque o tempo vivido ele é muito diferente do tempo dos relógios, dos calendários. Então, eu passei uma semana onde eu comecei a sentir um desconforto respiratório muito grande e um cansaço muito grande. Qualquer movimento me cansava muito e isso me causava espanto. 2 passos me cansava, virar na cama me cansava, subir a escada, então, nem se fala, parecia a morte, né? Eu chegava morrendo. E isso era bem diferente de como eu me sinto cotidianamente. Eu vinha vivendo um período de perda emocional grande e que me trazia uma tristeza profunda. E a semana foi passando e eu com esses sintomas físicos. No primeiro momento, eu acreditei a isso ao meu emocional. Mas como persistia, e quando chegou no 5º dia, onde eu já passava por isso, na véspera disso, à noite, entrando em contato com essa tristeza que, por mais que eu fizesse todas as atividades do meu dia, continuasse ativa em todos os trabalhos, à noite aquela tristeza me consumia mais, que é aquele momento que a gente fica mais sozinho com a gente mesmo. E na véspera de tudo iniciar, eu pensei assim, alguma coisa precisa me acontecer para que eu saia desse lugar. E no dia seguinte,
que foi a manhã do dia 25 de julho, eu estava tendo o costume, tenho esse costume, de abrir um livro antes de ler o Evangelho, para iniciar o meu dia, antes de fazer a minha prece, o livro que é Para o Dia Nascer Feliz, do José Carlos de Luca. E nesse dia 25, a mensagem que saiu para mim foi: dia de cuidar de mim. E eu, decidida, me arrumei, tomei o meu café e disse: hoje eu vou cuidar de mim. E aí eu vou mesclar essa minha fala com algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho é o nosso guia de vida. E ele, como eu costumo sempre falar, né, o Evangelho precisa ser vivido, né, e não só lido. Mas a gente lê porque é um momento onde a gente traz e associa ao que a gente vive as mensagens deixadas pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então, o que me vem nesse primeiro momento é o capítulo 25 do Evangelho. Buscai e achareis. Item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Capítulo 7, versículos 7 a 11. E ali, naquele momento, eu fui me ajudar e começou esse processo, ajuda-te e o céu te ajudará. E aí é o início da minha trajetória, onde eu resolvi, imaginei nessa altura, né, desses sintomas, que eu poderia estar com o coronavírus. Embora nesse período todo eu tenha feito isolamento social, mantido todos os protocolos de segurança, né, de limpeza, de asepsia, mas nunca é 100%, né? E lá fui eu, sozinha, porque achei que estava em condições, eu levantei, peguei o carro e fui lá para o centro, né, de avaliação de triagem do coronavírus. E cheguei lá e eu comecei a ficar assim, mais emocionada até, né? Porque quando eu saí do carro e atravessei a rua, eu percebi o quanto foi custoso atravessar aquela rua, o quanto eu estava com dificuldade para respirar. E quando cheguei lá, para minha surpresa, minha saturação de oxigênio estava baixa. Não num nível crítico, mas estava baixa. E a médica achou por bem que fôssemos ao HPM fazer uma tomografia. E eu, a pessoa aqui, né, achando que podia ir, a médica falando, não, tem que esperar a ambulância chegar. Falei, não, eu estou de carro, nós podemos ir no meu carro, eu posso ir no meu carro. Ela falou assim, não, mas eu tenho que ir com você. Falei, não, você pode ir comigo. A pessoa aqui, né, achando que estava tudo muito bem, né, mas também é o otimismo que ajuda a gente a beça, né. Falou assim, não, para eu te levar, eu tenho que te levar na ambulância, né, e porque é o protocolo. Então, tá bom. Para mim, depois eu voltaria, ou alguém pediria um filho meu, a minha filha, para me buscar no HPM e voltar até onde estava o caso. Bom, chegando lá, eu fiz a tomografia, que se desse um certo percentual
de infecção, eu poderia voltar, acima de certo percentual eu não poderia. Mas, para mim, eu voltaria para casa. Só que quando eu fiz a gasometria, que mede mais profundamente, mais fidedignamente o nível de oxigênio, estava muito baixo, não crítico, mas baixo. E aí foi quando eu tive a notícia, pela médica que estava comigo, que ela não poderia me liberar, que eu teria que ficar internada. Então, a princípio, pelos meus sintomas, eu seria tratada como tendo o Covid. E eu me vi assim, resistente, né? É aquela fase do luto que a gente sempre fala, e aqui eu vou então trazer alguns conceitos, né, que a gente traz nas palestras também. A primeira fase do luto é a negação. Eu tranquilamente neguei, porque o luto não é só quando a gente perde alguém, o luto é quando a gente adoece, quando a gente tem uma notícia de algum acontecimento que chega para nós como uma perda. E naquele momento parecia que eu tinha sido, assim, sei lá, pega numa armadilha. Eu lembro que ela falou para mim, a gente estava num lugar que era um corredor, que eu só via parede, parede, e uma sensação de querer fugir daquele lugar, né? Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar aqui. Aí eu falei assim, mas eu tenho que ficar aqui, se eu quiser me responsabilizar por sair, olha só, eu já querendo, né? Ali era a pessoa, a Ângela, falando, né? Querendo ir embora. Ela, não, você pode. E eu fiquei muito espantada, né, com esse relato, porque eu não esperava isso. Eu esperava que talvez eu saísse com alguns medicamentos, como muita gente saiu de lá para se tratar em casa. E eu tive essa resistência, tive a negação num primeiro momento, e tive medo, né, porque de repente eu saí para fazer uma avaliação e voltar para casa. De repente eu teria que ficar num hospital e eu não estava nada preparada para isso. Eu acho que nenhum de nós está, né? No momento em que a gente se defronta, né? E aí a gente tem que entrar em contato com uma coisa assim que eu também sempre falo para os meus clientes, né? O controle é uma ilusão, a gente pensa muitas vezes que controla as coisas, mas na verdade a gente não controla nada. Nada. Algumas coisas estão sob o nosso controle, aparentemente sob o nosso controle, mas vem a vida e de repente diz: olha, você não controla nada. A própria pandemia, né, nos trouxe isso. Não controlamos nada, de repente a vida se modificou completamente. E ali a minha vida parecia que se modificava completamente, né? E eu já estava vivendo uma situação tão difícil e, de repente, eu estava me vendo diante de uma situação ainda mais difícil ainda, ou tão difícil, não sei. E até que eu vou caminhando e com a médica ao lado, mas ainda resistindo, indo, e chego à enfermaria Covid-1. Então, imaginem que você passa por meses e meses se cuidando, se isolando, se privando do convívio com as pessoas que você ama, né? Minhas netas, minha filha, e procurando evitar o contágio, e de repente você se vê numa enfermaria Covid-1. Todos ali com Covid, a princípio. Depois eu soube que tinha uma parte de suspeitos e outra parte de confirmados, mas todo mundo junto, né, nos leitos, com um certo distanciamento, mas todos juntos. E eu me senti muito desolada, naquele momento, assim, a gente se sente extremamente perdido, né, sozinho. É como se você tivesse se protegido a vida inteira de alguma coisa e, de repente, você está ali
eu não sabia se eu estava com Covid, se eu não estava, mas se eu estava sendo colocada ali, a minha tomografia tinha dado uma pneumonia, não numa extensão muito grande, mas a minha gasometria me fazia ter que ficar no hospital. E aí eu resisti um pouco até que eu deixei que o bom senso prevalecesse. Quando a médica falou, aqui é melhor para você, porque você pode ter uma baixa ainda maior desse nível de oxigênio, e estando em casa, você tem que sair para vir, aqui você já está com todo pronto atendimento, né? E aí o bom senso prevaleceu. E uma correria para avisar as pessoas, porque eu não podia ficar com o meu celular. E aí aquela sensação ainda mais difícil, como, né? Como eu vou ficar aqui afastada de todo mundo, sem poder dar notícia, né? E a vida lá fora, né? As coisas que eu tenho que pagar, as coisas que eu tenho que fazer, e uma loucura, né? E a cabeça atordoada, né? Eu tentando me lembrar de todas as coisas que eu precisava fazer, falando com o pessoal do Lar Francisco de Assis, né? Meu suporte espiritual, falando com a minha filha, com meu filho, e informando, e falando com os meus clientes da semana, com uma mensagem rápida, compartilhada com todos, a princípio que eu não atenderia ninguém naquela semana e que avisaria quando pudesse. E de repente, assim, a gente percebe, né, como Deus está sempre presente. Porque Deus, eu costumo dizer, né, Deus, ele escolhe algumas formas muito peculiares de falar com a gente, né? Porque se a gente estiver atenta, a gente vai ouvir Deus na voz de um amigo, na voz de um estranho, numa página de um livro, em alguma coisa que chega até você. E Deus está sempre atento, Ele está sempre ao nosso lado. Nós que muitas vezes nos afastamos deles. E aí eu comecei a perceber alguns anjos, vou chamar assim, que eu encontrei, onde Deus falava comigo através dessas pessoas, os médicos que me atenderam, que conseguiram encontrar a palavra que era necessária para me convencer, né, para que o meu bom senso prevalecesse, porque aí nessa hora tem um pouco da nossa rebeldia, né, da minha, vou falar de mim, né, que vê, não, como assim, eu posso me cuidar em casa. Eu cheguei assim também ali e eu queria encontrar um lugar, eu falei, me bota num lugar. Você vê, eu queria um lugar que eu me sentisse melhor. E a médica me levou, não sei se foi enfermeira, tinha um cantinho assim, e eu até achei aquele cantinho bom, parecia que eu estava mais protegida ali. Mas eu cheguei assim, estranha, né? Eu estava, acho que meio antissocial, não queria muita conversa, porque eu estava com medo, eu queria ir embora, né? E tinha uma cortina que fechava, e eu queria ficar com a cortina fechada. Se eu pensava, meu Deus, mas quantos dias eu vou ficar aqui? E como que eu vou ficar fechada aqui nesse lugar? E eu vi que à minha frente, assim, com alguns metros de distância, tinha um outro. Aqui tinha um corredor no lado que eu ficava, de leitos, do outro lado tinha um outro corredor de leitos. E à minha frente tinha um homem. Eu falei, meu Deus, e essa enfermaria é mista? Como é que eu vou ficar com esse homem aí na frente? Aí eu fiquei assim muito estranha. Primeiro com aquelas cortinas fechadas, até que um momento veio uma enfermeira e me disse: "Por que que você não deu?" Eu falei: "Eu vou ficar aqui fechado". Ela: "Mas pode abrir as cortinas. Olha ali". Aí mostrou pro rapaz, o homem que estava em frente. Ele está com as cortinas abertas. Eu pensei: "É ele, né?" Mas eu até que eu deixei as cortinas abertas. E Deus,
nos traz esses anjos, né? Porque eu comecei a ver ali, além de médicos e pessoas que eu fui encontrando, eu encontrei um amigo, que era o meu companheiro, meu vizinho de frente, que estava lá deitado no seu leito, e que a gente começou a conversar, né? Até distante, mas conversamos. Ele até falou para mim: aqui é o melhor lugar para você estar, porque aqui tem tudo, você pode ser socorrida. Então, eu vejo que ali naquele momento ele era também um instrumento a me confortar. Descobri depois que era um companheiro espírita, olha só, e podemos brincar, até falar em algumas coisas. Eu ainda brinquei, falei, se eu fosse para casa e depois desencarnasse por isso, porque fiquei rebelde, quis sair à revelia, eu ia acabar indo para um umbral. E aí eu vi que ele falou de umbral, foi no momento que descobrimos, né? Que eu falei, eu sou espírita, ele, eu também. Ao lado dele tinha uma vovó de 93 anos, que estava ali há um mês, e que estava ali, né? Então, todas essas coisas foram me trazendo mensagens que eu fui me abrindo para essa escuta. E muito amparo que eu fui tendo, né? O amparo da família, meu filho, minha filha, irmã, sobrinha, amparo dos irmãos do Lar Francisco, né? Quando eu mandei a mensagem para Christian falou: você não está sozinha, a gente está aqui com você. Pessoas da Casa do Caminho, uma casa que já trabalhei há alguns anos atrás, amigos. Então, foi um momento em que eu comecei a receber muitas vibrações de amor. E aquela solidão, né? Solidão que, de repente, eu já me encontrava até antes de adoecer, se transforma ali na companhia desses irmãos. E os irmãos que não só os irmãos que eu já conhecia, mas, de repente, todos aqueles que ali estavam, né? Aquele lugar que inicialmente era um lugar assustador para mim, se transforma num lugar de irmãos que partilhavam de uma mesma situação. Pessoas que estavam ali num sofrimento muito maior, eu conseguia andar, eu conseguia ir ao banheiro, voltar, me locomover. E eu comecei a mudar totalmente a minha atmosfera mental, meu hálito mental. E nesse momento onde eu recebo tanto amparo que eu sinto da espiritualidade e dos irmãos encarnados, família, irmãos, companheiros espirituais, amigos, eu começo a pensar nas sementes, né, que em algum momento eu semeei, desculpe, porque eu não tinha noção de tanto amor como eu recebi naquele momento. E aí eu fiquei pensando que as sementes, que muitas vezes a gente germina e não tem nem noção, né, do que pode, né, ocasionar, o que pode fazer com outras pessoas, de repente retornam a você em forma de amor, de carinho, de solidariedade. E eu comecei a pensar também nas sementes que eu permiti que germinassem dentro de mim. Tudo aquilo que eu pude aprender sobre o Evangelho de Jesus, todas as coisas que eu ouvia em palestras e que permitia que se calassem fundo dentro de mim. E aí me vem a passagem do Evangelho, que é o capítulo 17. Só um minuto aqui. Capítulo 17, que é Sede Perfeitos, o item 5.
que é a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca, e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Esta é aquela pessoa que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo, e quando lhes sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção, e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Então, a importância da gente receber essas sementes que chegam o tempo todo em nossas vidas, que podemos buscá-las quando buscamos estudar o Evangelho, quando buscamos colocar esse Evangelho vivo em nossa vida. Então, nesse momento, eu fiz a reflexão dessas sementes que brotaram em mim. E eu comecei a me lembrar muito, nesse momento, até a Christian tinha passado uma mensagem para mim, enquanto eu ainda estava com o celular, e que dizia assim, conversa com as suas células. E eu me lembrei da Corrente do Bem, onde o Dr. Gilson Paiva nos falava de conversar com as nossas células. Nossa, eu nunca conversei tanto com as minhas células. Eu conversei muito com as minhas células, mas eu conversei de verdade. Não foi aquela coisa formal. Eu visualizei, eu fiz visualizações das minhas células, eu vi as minhas células de defesas brilhantes, fortalecidas. Eu pedi perdão por muitos pensamentos que tive até na semana, pensamentos de tristeza, pensamentos, muitas vezes, de você estar deixando até a alegria da vida, aquela vibração maior, e eu sempre fui uma pessoa muito alegre, foi essa alegria que sempre me tirou de todas as situações, me ajudou muito, né? Aquele açúcar que fica no fundo do copo, que por mais que esteja ali, quando você mexe, vem. E eu lembrei muito dessa palestra. E também lembrei muito de uma palestra do Dr. Luiz Augusto,
quando eu fiz uma pergunta que nem me identifiquei, sobre quando ele falou no início de Nossa Senhora de Fátima. E eu tenho uma história de vida, quando eu era muito pequena, aos 5 anos, eu não vou contar aqui, porque é uma história grande, onde eu tive uma cura da noite para o dia. E, e foi um momento onde eu tinha 5 anos de idade, onde tinha acontecido um erro médico, né, numa cirurgia, e que eu tinha escutado que não teria jeito para mim. E eu pedi nessa noite que me levassem até onde a imagem que não sei quem já ouviu falar, que vem de Portugal, de Fátima, que percorre o mundo. E meus pais eram católicos, nessa época eu pequeno os acompanhava à igreja. E eu pedi que me levasse nesse dia, era a bênção dos doentes. E lá foi benta uma água, nós levamos uma garrafa, e eu pedi, compraram um tercinho para mim, e eu, ao chegar em casa, eu pedi ao meu pai que me ensinasse a rezar o terço. E nessa noite, quando todos dormiram, os meus pais, eu rezei o terço, peguei a água, passei no meu rosto, que foi uma cirurgia de um cisto, onde foi cortado o canal da saliva junto, que não cicatrizava, e pedi a cura. E nesse momento, e acordei no outro dia, estava como hoje, cicatrizado e normal. Meu rosto, que era puxado, voltou para o lugar. E quando eu fiz a pergunta ao doutor Luiz Augusto, ele falou sobre fé, né? Nessa fé que a gente alcança níveis muito mais altos de conexão com o espiritual. E que a gente, às vezes, faz isso pontualmente, a gente não se mantém nesse lugar. E eu me lembrei disso também, né? Então, foi uma semente que também germinou em mim, porque eu pensava, eu tenho essa fé, mesmo que eu use pontualmente, eu vou, eu vou usar, eu vou trabalhar essa fé agora. E eu pedi, nesse momento também, a ela, né, Nossa Senhora de Fátima, e fiz essa grande conexão. São espíritos, né, de luz, espíritos que a gente pode se conectar. Então, ali naquele momento, eu trabalhei a minha fé, mas não essa fé que muitas vezes é falada só, mas eu senti em todos os níveis essa fé maior. E aí eu trago uma outra passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Só um minuto aqui. Meu Evangelho é velhinho. A Fé Transporta Montanhas. No item 2, o poder da fé. Quando se dirigiu ao povo, o homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Desculpa, eu estou lendo o item 1, gente, mas é o 2. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança,
a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater, ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então, essa passagem do Evangelho fala dessa fé robusta de vencer montanhas, as montanhas das nossas dificuldades. Que essa fé ela nos dá o quê? A perseverança, a energia, os recursos que nos possibilitam vencer os obstáculos. É a crença de que tudo vai ficar bem. Mesmo que eu tivesse que passar por situações ali das mais difíceis, porque às vezes são coisas que a gente vai viver, mas isso nos traz um fortalecimento para que possamos viver de uma outra forma aquilo que tivemos que viver. E foi momento em que eu fiz muitas preces, as mentalizações, as visualizações, e eu perdi completamente o medo. Então, eu me lembrei muito daquele filme, A Vida é Bela, onde um pai, com seu filho no meio da guerra, trazia para ele uma outra visão de tudo que era vivido, trazia uma beleza, e que o filho não visse, né, todo o terror das situações. E aí eu comecei a ver aquele lugar, eu me senti fazendo parte, eu me senti com aquelas pessoas, meus irmãos, e eu comecei a me dar conta de algo que eu também falo muito, que a alma, que é essa nossa dimensão espiritual, ela é muito maior do que a nossa parte adoecida, que é essa centelha divina que temos dentro de nós, que quando a gente, através da fé, se permite acessar a nossa alma, esse nosso eu superior, a gente se torna muito maior do que qualquer dor, do que qualquer adoecimento. E isso me trouxe confiança. E eu comecei a sentir fortemente a presença da espiritualidade. Teve um momento em que, em torno do meu leito, se fez uma luz muito intensa. Era uma luz branca, prateada, era muito forte. E eu comecei a me conectar com isso, e agradecer e ser grata por tanta luz, era tanta vibração que chegava, e eu comecei a sentir a presença do Padre Pio. O Padre Pio é um querido irmão espiritual que trabalha conosco lá no Lar Francisco de Assis. E eu senti a sua presença, a sua energia, o seu olhar, aquele olhar penetrante, sério. E ele estava ali, do meu lado, a sua energia, e aquele seu olhar, ao mesmo tempo que era sobre mim, passava por todos que lá estavam. E aí eu percebi que ele trabalhava com todos os irmãos. E foi um momento que eu também começo a pedir pelas outras pessoas. Era muita luz que tinha ali e eu comecei a querer compartilhar com as pessoas. Então eu rezava por mim, eu rezava pelos irmãos que ali estavam. Eu comecei a me dar conta, né, de quantas vezes a gente aqui na Corrente do Bem, desde que iniciou, né, tantas preces fazemos pelos nossos irmãos com Covid, né, pelas suas famílias, pelos profissionais. E eu estava ali, falei, agora eu estou aqui. Aquilo tomou uma dimensão muito mais significativa para mim. Eu posso
fazer preces daqui, estar com eles, né? Então eu comecei a trabalhar também por esses irmãos, mentalizando, pensando em... Eu trabalho com cura prânica também, e tinha a vovozinha que estava na minha frente, eu mentalizava uma limpeza de pulmões, eu trabalhei bastante com ela, com esse meu amigo também que eu conheci, mesmo sem ele saber. Falei com ele também, não sei se você vai me achar maluca, mas conversa com as suas células. Ele falou, não, não acho não, mas está difícil, tem barulho. Falei, não, mas se desliga, se concentra, mentaliza as suas células, conversa com elas. E aí eu tive uma experiência também muito assim bonita nesse dia, e isso tudo foi de um dia para o outro. Eu tive uma experiência em desdobramento, onde, de repente, eu me vi no Vale dos Leprosos, andando por entre eles e ajudando sem medo. E foi um momento em que eu me senti com muita força e com muita coragem. E refletindo, quando eu fui anotando aqui os tópicos para que eu não perdesse nenhuma informação, né, nenhuma vivência, refletindo sobre o Vale dos Leprosos, eu fiquei pensando, né, na semelhança que muitas vezes tem com essa situação, porque no Vale dos Leprosos, os leprosos eram afastados das suas famílias, afastados geograficamente, excluídos, e o quanto a gente tem feito isso, né? Não só em relação a adoecimentos, mas o quanto muitas vezes excluímos as pessoas por questões raciais, por questões sociais, por questões religiosas, e colocamos essas pessoas no Vale dos Leprosos, né? Então, a importância da gente poder andar no meio delas, nos sentirmos irmãos, sem medo de nos contagiarmos com qualquer coisa. Ali eu me senti forte, tivesse eu ou não o Covid, mas eu me sentia forte, com coragem. E aí eu comecei a melhorar. E no dia seguinte, feito um novo exame de gasometria, eu saí dessa enfermaria e fui para uma outra enfermaria, Covid-2, que era uma enfermaria para as pessoas que começam a apresentar uma melhora e depois podem ter alta. E, na verdade, eu vou confessar, né, na hora que eu saí, eu já nem queria sair, porque eu já estava me sentindo tão bem ali, entre as pessoas. Eu pensei, eu já estou tão bem, estou adaptada aqui. Eu não entendia muito bem, né, que tinha um protocolo. Depois eu fui entendendo de quem melhorava, passar para ali, para depois sair. E nesse lugar eu acabei ficando sozinha, porque tinha uma moça que teve alta no mesmo dia, e eu fiquei sozinha, e eu senti falta dos companheiros. Quando eu estava na Covid-1, eu lembro que eu falei com esse meu amigo que eu fiz lá, que eu achava que as enfermarias podiam ter janelas para a gente poder ver um pouco do lado de fora, a natureza, né? Que isso ajudaria a gente a melhorar. E no domingo de manhã eu percebi que tinha umas 2 janelas de onde eu estava, dava para avistar, que estava com a veneziana um pouquinho levantada, e eu comecei a ver um pouquinho de vegetação. Eu falei, nossa, eu estou vendo um pouco de verde, isso é muito bom. E quando eu chego nessa outra enfermaria, para minha surpresa, eu fiquei numa cama do lado de uma janela, onde eu vi árvores, matas e sol e nuvens, e foi também uma bênção para mim, né? E aí eu encontrei também mais anjos, uma enfermeira muito humanizada, eu não estou citando nomes porque não vou identificar ninguém, com uma outra visão muito bacana assim, do ser humano. Encontrei um médico
um irmão nosso, franciscano, né? Que foi quem me atendeu na segunda-feira e acabou me dando alta após novos exames, e ainda não tinha confirmação do Covid, mais exames de sangue, exames clínicos, após uma ausculta, né, de perceber o meu estado. Não me liberou por ser amigo, que não seria nem amigo, mas me liberou pela minha condição e o meu compromisso com ele de poder fazer o isolamento em casa e monitorar em casa. E esse também foi um anjo que eu encontrei. E foi muito bonito, assim, eu acabei conversando um pouco com ele, né, do porquê que eu tinha chegado a ter essa pneumonia. E aí, na hora de ir embora, ele falou para mim, foi um momento lindo, ele falou assim: "Eu não trabalho sozinho". E eu senti uma leve mudança em sua voz, quando ele olhou para mim, estendeu a mão, apertou a minha mão e me disse: "Você vai ficar bem". E eu senti ali a presença de um irmão espiritual falando comigo. E foi um momento, assim, de grande emoção. Mais um momento, né, que Deus dá o seu sinal de estar ali. E aí eu tive, alta, eh a alta hospitalar, né, para me cuidar em casa. E tendo que trabalhar a disciplina, que é aquilo que a gente precisa trabalhar na nossa vida, que a gente escuta falar muito na casa espírita, né, disciplina, 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 e que muitas vezes a gente não tem, mas eu tive aqui, foi um compromisso. E o que eu saí, também, né, quando eu saí, que ficou muito forte para mim, foi a questão da fé, foi a questão do alto amor, né, desse amor que a gente precisa ter, por nós, não amor vaidade, mas o amor, por quem somos, o amor, por sermos filhos de Deus, por estarmos aqui, vivenciando experiências para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento nessa dádiva que é a reencarnação. E uma coisa que foi muito, assim, para mim, também muito importante, porque quando eu saí de lá, eu me dei conta que toda essa vivência, que se deu em 3 dias, foi transformadora em minha vida. Ali eu expurguei aquela tristeza e eu compreendi que aquela pneumonia, independente se eu tivesse ou não Covid, ela foi uma forma, né, de expurgar essa tristeza. Porque o pulmão, ele tem um significado, metafísico, né, de tristeza profunda, de mágoa, adoecer no pulmão tem esse significado, de tristeza profunda e de mágoa. E eu estava carregando essa tristeza e essa mágoa. E ali eu deixei essa tristeza profunda e saí apropriada desse amor por mim. Não que eu não tenha que cuidar um pouco mais ainda do meu luto, mas essa tristeza, essa profunda tristeza, ela foi drenada ali, eu expurguei, porque eu pude me elevar para muito mais além daquele ponto adoecido em mim. E após sair, dias depois, feito isolamento e obtido o resultado do primeiro exame que fiz, quando cheguei no centro do coronavírus, e o resultado de outro exame que fiz ao sair do hospital, porque eu pensava, o médico, esse meu irmão espiritual, franciscano, ele falou que o tipo de pneumonia que eu estava era pouco sugestiva de Covid, mas eu também não sabia, porque eu tinha estado
no Vale do Covid, e eu não sabia se eu tinha pego. Mas, independente se tinha pego ou não, a minha fé permanecia, a riqueza da experiência vivida me trouxe uma alegria e uma gratidão muito grande. E depois de obtidos os resultados, todos foram negativos. Eu não tive Covid, eu tive pneumonia. E eu fui conviver com Covid, e eu precisava compartilhar aqui essa experiência com vocês. E para finalizar, com uma outra passagem do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio, item 19. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor, por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro, que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, eu encerro a minha fala assim, com toda essa gratidão por tudo que eu pude viver, pela compreensão mais profunda, porque são as experiências de dor que nos trazem o crescimento. As experiências felizes são boas, são ótimas, mas elas não nos fazem crescer. Então, se a gente puder dar um sentido àquilo que a gente vive, enxergar para muito além daquela dor momentânea, daquele adoecimento momentâneo, nos fortalecendo pela fé, ultrapassando barreiras e nos aproximando do nosso Criador, através do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, a gente vai poder viver toda essa gratidão e alegria, porque tudo é como deve ser. Deus sabe de todas as coisas. Então, gratidão, paz e bem, muito obrigada. Ângela, querida, obrigada por compartilhar conosco essa sua experiência, por nos trazer esses relatos e nos trazer a consciência, né, de que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Quando você estava relatando, né, no início, a sua
rejeição, né? De chegar lá, mas como eu vou ficar aqui? E aí vem aquele nosso ego, né? Aquela nossa vaidade que a gente tem mascarado, oculta, né? Pintado de rosa lá dentro da gente, que a gente tenta disfarçar com a doutrina. Como quem diz, logo eu vou ficar aqui? Como? Eu não tenho condição de ficar aqui. E aí Deus permite que possamos experienciar isso para poder vermos que não temos diferença alguma, né? Que somos todos iguais. Igual quando alguém, né, agora pega o Covid e fala, por que eu, tanto bandido aí, tanta gente ruim, por que que eu tive que me contaminar? Por que não? Por que não eu? Né? E eu acho que é para a gente colocar mesmo o nosso pé no chão. É o que a gente vem falando, né, dessa pandemia, o que esse vírus veio nos trazer, para nos acordar mesmo. Por que não eu? Quando você disse do momento que você estava ali, de conviver com aquilo tudo dentro do hospital, eu me lembrei de um trecho do Salmo 23 que eu amo. Quem é trabalhador da casa sabe o quanto eu tenho afinidade com esse Salmo 23. E esse trecho fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu, Senhor, estarás comigo. E o vale da sombra, você teve a oportunidade ali de conviver, você teve o seu medo, né, naquele momento, porque a gente não sabe, se eu tiver que parar no CTI, tive conhecidos que ficaram com famílias no CTI, né, e se eu tiver que ficar no CTI, como eu irei me importar? E o Vale da Morte, todos nós estamos no Vale da Morte diariamente. Só que quando a gente está ali de cara, a gente tem esse medo, né? A gente tem esse receio e fala, não, como você disse, minhas contas, meus compromissos, meus afazeres. E se for a hora? E se for agora a hora do nosso desencarne? É para a gente confiar. Tu, Senhor, estás comigo. Outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala foi quando você disse que você não se sentia parte daquele ambiente. Mas quando você se permitiu fazer parte, parece que todo aquele contexto, aquele cenário mudou. E você ali passou a ser ferramenta de cura e de auxílio para todos aqueles que ali estavam. Você passou a orar por aquela pessoa que estava do seu lado, onde antes você estava com medo do contágio. E aí parou o contágio. Veio aquele olhar de caridade, de compaixão por aquele que ali estava. E falou, se eu posso, né, buscar para mim, se eu posso ter esse auxílio, por que não levar esse auxílio ao irmão que ali estava? Por isso, em desdobramento, a espiritualidade te levou no Vale dos Leprosos, aonde ali você passaria pelo Vale dos Leprosos e não iria se contaminar, mas você iria ajudar. Talvez o Vale dos Leprosos, na real, era ali, aquela ala, com tantos contaminados. Mas você estava ali para trazer luz, para ser uma ferramenta para que através da tua consciência, através da tua oração, criasse uma ambiência favorável para que Padre Pio pudesse chegar e ir em auxílio a todos aqueles que ali estavam. Então, é uma riquíssima experiência que você nos trouxe na noite de hoje. Tem algumas perguntas, eu vou passar para você, tá? Tá bom, Cris. Primeira pergunta.
nessa experiência, o que você conseguiu identificar que ficou para trás? Para mim, o que ficou para trás foi o apego que muitas vezes a gente tem até às nossas dores, né? Quando a gente sofre, eu comecei a minha fala falando, né, que eu estava vivendo uma perda emocional muito grande, e que estava me trazendo uma tristeza profunda que eu não conseguia, deixar, né. Por mais que eu fizesse de tudo, eu estava apegada a essa tristeza, né. Então eu deixei para trás essa tristeza. Eu deixei para trás, o medo, eu deixei para trás, a crença de que, de repente, a gente, às vezes, está imune de passar por, algumas coisas, né, eh, porque eu estou acostumada, às vezes sinto alguma coisa, mas logo fico bem. Não, eu posso adoecer, eu posso ficar mal, eu posso ter que estar no, como o Christian falou, né, no vale das sombras, né. Num primeiro momento era tudo muito assustador ali para mim, né. Eh, Depois, que eu pude deixar para trás esse apego também, e poder estar indo além, né, do momento, poder fazer essa conexão maior, com a espiritualidade, como tudo isso fica pequeno, né. Como foi, eu poderia dizer que foi uma experiência até prazerosa. Parece, às vezes, loucura, né, no primeiro olhar, mas foi uma experiência, eu guardo um carinho, eu guardo, essa experiência como um grande tesouro. Então, dá para passear no Vale das Sombras, né, quando você, se sente, eh, próximo à espiritualidade, com Deus, né. E tá, eu tive medo de ser entubada? Tive, né, você falou aí, eu nem comentei aqui, isso vinha na minha cabeça, falei: "Meu Deus do céu", esse era o meu pavor, eu não pensava se eu ia desencarnar ou não, isso aí não veio não, mas, meu Deus, se eu tiver que ser entubada, quando a enfermeira falou assim: "Não, não é bom trazer, se quiser trazer uma coberta, pode trazer, mas tudo que trouxer, se você precisar ir pra UTI, vai ficar por aqui, pode sumir". Aí eu falei: "Ai, meu Deus". Então essas coisas, eu precisei trabalhar para deixar para trás também. Eu precisei me ver além disso, né, para fazer as mentalizações positivas, as visualizações, porque afinal de contas eu estava trabalhando comigo, num primeiro momento, para eu ficar bem. Se eu começasse a mentalizar, eu sendo entubada, eu saindo dali, indo pra UTI, era isso que eu estava, construindo em torno de mim. Então foi com isso que essas coisas todas que eu fui me libertando. Ô, Ângela, você falou uma coisa interessante aí. A enfermeira fala para você, se precisar trazer uma coberta, tudo bem, mas se você precisar ir para a UTI, vai ficar para trás, ou seja, vai perder, você não leva nada. Então, Aham. você imagina, e você já ficou preocupado, meu Deus, e minhas coisas, né? Então, imagina a gente, se for agora o momento do nosso desencarne. Ó, você vai ter que ir, mas vai ficar tudo para aí, vai ficar teu corpo, vai ficar suas contas, vai ficar a família, vai ficar tudo. Aí a gente vê que realmente não estamos preocupados, porque a gente se preocupa com um celular, com uma coberta, com uma roupa, com uma muda de roupa, que vai ficar no quarto, com a possibilidade de irmos para o CTI. Imagina o desencarne, não é? Como que a É, gente ainda é muito eu apegado mesmo. eu vou até me permitir, falar, mas eu não estou identificando, uma fala desse meu amigo, né, vizinho de frente de Covid, né, que ele falou que ele teve também uma experiência transformadora, porque é como se ele tivesse desencarnado, né, porque de repente ele chegou ali, ele ficou mais tempo do que eu, e teve que deixar a vida toda lá fora. E ele falou: "A vida lá fora continua, e eu estou aqui". Desencarnar deve ser assim, né. Porque a gente deixa tudo e tem que ir, né. Realmente. Vamos então agora para
para outra pergunta. Acho que essa doença, ou mesmo a possibilidade mais iminente de tê-la, mexe muito com o emocional e psicológico da gente. Qual é o ensinamento maior que ela lhe trouxe? Quem pergunta é Charlene. Charlene também é uma companheira da casa que teve Covid, né? Então, Ângela, o que essa experiência trouxe aí para você? Eu acho assim, na verdade eu não tive o Covid, mas eu vivenciei como se tivesse tido, né? Então eu acho que o que traz é que a gente não controla nada. Eu acho que a própria pandemia já trouxe isso, e quando você se vê próximo do Covid, eu acho que o grande aprendizado é, realmente, eu não tenho controle de nada. Eu acho que faz a gente repensar a própria vida, né? Pensar nas coisas que a gente dá valor, as coisas que realmente têm valor na nossa vida. Na transitoriedade de muitas coisas da nossa vida, né? Do que realmente são os tesouros que a gente quer levar, que a gente quer preservar, né? Que são os nossos amores, né? No que eu mentalizava ali, eu vi o rosto das minhas netas, dos meus filhos, dos meus companheiros do Lar Francisco, das pessoas que estavam vibrando por mim, dos ensinamentos, das sementes todas, né, que eu fui colhendo ao longo da vida. O que realmente tem valor, aquela minha dor pareceu tão pequena, né, diante de tanta coisa maior, né, e do que estamos fazendo aqui, né? E aí vem aquela pergunta: Senhor, o que queres de mim, né? O que queres de mim, né? Eu acho que é isso que o Covid nos traz, ou qualquer adoecimento. Senhor, o que queres de mim? O que eu faço com isso, né? Eu quero enriquecer a minha vida de coisas maiores, né? De valores mais elevados do espírito, daqueles que os ladrões não roubam, que as traças não roem, né? Onde colocamos os nossos tesouros. É o nosso verdadeiro tesouro, né? E a gente, eu uso muito uma fala lá no Lar Francisco, né? Em todo trabalho, toda dor e toda enfermidade tem uma lição pedagógica, Sim. né? Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, Sim. né? Como diz Jesus. Qual o sentido a gente quer dar àquilo que a gente vive, né? Eu poderia me sentir desafortunada por ter vivido aquilo, mas eu me sinto extremamente enriquecida com essa experiência. Que bom. Tem mais uma pergunta aqui, Ângela. A tradição indiana diz que no contraste é que se dá a consciência. Entre a vida e a morte, geramos a consciência. Pode compartilhar conosco, dentro da doutrina, essa relação? Você teve aí pertinho essa consciência. Se fosse o momento do desencarne. Sim. Eu acho que é um momento onde você pode se ver com mais clareza, né? Aonde eu estou apegada, né? Eu acho que é uma escolha também, né? Você pode estar diante de um momento onde a morte pode chegar, porque se eu achava que eu estava indo para um centro de triagem, ia voltar para casa, e de repente eu fiquei no hospital, eu também poderia ter sei lá, um agravamento do meu quadro, parar numa UTI, viver uma situação temida, que minha situação temida não é nem o desencarne, é o tal de ser entubado. Meu negócio era esse. Tudo pode acontecer, né? Mas eu quero estar apegada aqui, né? Então, eu acho que é um momento de você rever tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida, e que escolha você quer fazer naquele momento, né? De estar apegado à matéria,
né, as coisas que você vai deixar aqui, os apegos, as pessoas, objetos, eu nem tenho tanto apegos, mas mais as pessoas, ou você quer, naquele momento, ascender a um nível mais elevado de consciência e perceber que a nossa alma, como eu falei em algum momento, é muito mais do que aquele momento da dor, que somos espíritos imortais, né? E que toda dor, ela é pedagógica, como a Cristo falou. Toda dor nos traz um ensinamento e toda dor é passageira, né? Porque ela nos conduz a aprendizados, se assim soubermos aproveitar. E nesses momentos, assim, eu não me vi num estado de quase morte, mas a gente tem relatos, né, de experiências de quase mortes, EQM, né, que falam que aqueles espíritos, né, que tiveram, né, foram ressuscitados, tiveram paradas cardíacas e que voltaram, eles voltam normalmente transformados, porque eles acessam outros níveis, né, de consciência, né, e acessar outros níveis de consciência transformador. Talvez eu não consiga descrever com todas as palavras que eu tentar descrever o momento que eu vivi. Eu tentei colocar aqui de forma organizada, mas a transformação é muito maior do que qualquer palavra dá conta. É vivencial, né? E é esse acesso a um nível maior de consciência espiritual. Vamos para a última pergunta aqui. Se sentiu instrumento de cura para os irmãos que estavam ali? Com as suas preces e mentalizações, após um momento de reflexão interna e percepção maior de uma verdade? Se eu me senti um instrumento de cura, É, eu eu acredito, eu assim, você relatando, eu vejo, eu tenho uma percepção espiritual desses lugares. As pessoas que ali estão, a maioria fica blasfemando, né? Fica reclamando. Raros são aqueles que estão em hospitais e oram, e principalmente oram um pelo outro. E a egrégora fica muito pesada. Em todo local tem espiritualidade para poder ajudar, para poder auxiliar os leitos. Então, você, naquele momento que você estava ali, meio aquele ambiente pesado, de incerteza, de medo, de reclamação, quando você começou a fazer as suas preces e as suas mentalizações, você se sentiu um instrumento de cura? nesse momento, sim. Eu comecei por mim, né, trabalhando comigo e toda a atmosfera, mental, toda a minha atmosfera se modificou completamente, né. Eu comecei a perceber a espiritualidade, eu comecei a perceber muita luz, e nesse momento, eu não me senti doente. Aliás, eu não estava me sentindo doente, né, tinha falta de ar, mas eu me senti bem, foi assim como se eu tivesse tomado um banho e me sentisse limpa, né, e pudesse trabalhar, né, também com os irmãos, né, porque é algo que eu, costumo fazer na minha vida, né, que é essa relação de cuidado, de cuidar do outro, e eu senti que eu podia, né, e eu fiz com todo o meu amor. E naquele momento que eu me doava, né, aos irmãos, eu acho que eu também me ajudei muito, né, porque tinha toda uma espiritualidade ali, né, e eu acho que eu mesmo sem ter essa intenção, eu acho que eu fui um canal, né, de luz para esses irmãos que ali estavam, porque como Jesus disse, né, todos nós podemos curar,
assim como ele. Basta que tenhamos fé. E naquele momento eu tinha uma grande fé que me serviu e servia a todos que estavam ali. E aí, depois eu soube que a vovó teve cura, teve alta, né? E o meu amigo também teve alta. Eu fiquei feliz em saber da vovozinha, então eu fiquei muito feliz. 93 anos, uma guerreira. Que maravilha. Você ali mudou aquela ambiência, aquela psicosfera ali, para que tivesse uma atmosfera favorável, para que a espiritualidade fosse auxiliar. E eles se tornaram receptivos a isso, né? Isso é importante. Eles estavam ali receptivos a receber esse auxílio. Isso me lembra quando Jorge operou o coração e ele estava no CTI lá no Tentador. E aí o médico disse para mim, ele vai ficar só 2 dias aqui no CTI e depois vai para o quarto. Só que aí eu recebo uma mensagem lá do Frei Luiz e fala assim, vai ser necessário que o nosso irmão permaneça mais tempo ali, porque aqueles que estão ali precisam de oração. E quando a gente chegava lá, a gente orava, dava passe, cantava, lia o evangelho, e aí mudava toda a ambiência do CTI, porque a gente via a espiritualidade, geralmente se mostra como enfermeiros, né? Pareciam com trajes de enfermeiros, e eles ficam aos pés dos leitos. Mas só que a pessoa que está ali, às vezes, cria uma barreira tão grande que impede essa aproximação. Assim como os familiares, quando vão visitar, ao invés de orar, ao invés de mentalizar coisas boas, ficam lá choramingando ao lado do leito, reclamando, e não cria essa ambiência favorável para que a espiritualidade se aproxime. E quando nós estávamos ali fazendo essa oração, fazendo essa mentalização, né, era possível que a espiritualidade se aproximasse e auxiliasse nos leitos. E você foi esse instrumento. Você é filha de Francisco. Você fala, faça de mim um instrumento da sua vontade. Ele fez. Você lá ficou e foi um instrumento da vontade dele. E eu cantei Ângela, muito lá também. Eu esqueci de falar. Cantava, não muito alto, né? Mas cantei muito. que bom. Ângela, querida, obrigada. Obrigada por compartilhar conosco essa sua experiência, trazer esse relato, e para que a gente pegue isso como um roteiro, uma bula, né? Que se acontecer com a gente, já sabemos como iremos nos comportar. Quem sabe a gente também pode ir lá receber a visita de Padre Pio, cuidando da gente pessoalmente. Quem sabe a gente tem esse mérito também. Tá bom, querida? Muito obrigada. Eu que agradeço, gratidão por essa oportunidade, paz e bem para todos. Gente, então vamos agora à nossa prece final. Vamos agradecer por todos aqueles que passaram por essa experiência, que superaram, pela nossa companheira Ângela, e pedir por aqueles que estão passando por essa enfermidade ou por outra enfermidade, mas que precisam ter essa consciência de conversar com as células, de buscar ter essa intimidade com a espiritualidade, de criar uma atmosfera favorável para essa aproximação. Então, cada um aí que conhece alguém que precise desse auxílio, que precise tomar essa consciência, vamos mentalizar essa pessoa envolvida por muita luz, para que ela possa ter esse despertar e essa mudança de comportamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, gerou Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mestre Jesus, gratos somos pela oportunidade do encontro de hoje, pelas palavras, pelo remédio que nos chega como despertar, para se um dia tivermos que passar também por essa experiência. Que possamos sair dessa corrente do bem, com ouvidos de ouvir, o coração de sentir a necessidade de trabalhar dia a dia a nossa fé, na certeza de que tudo está no seu controle. Que as vibrações dessa corrente do bem alcancem aqueles que trazemos em nossa mente, que passam por essa mesma experiência do Covid, por aqueles que vieram a desencarnar, que possam ter um sereno despertar. E aos familiares que aqui ficam, o acolhimento espiritual e emocional. Rogamos pela ambiência do nosso lar, pela saúde mental da nossa casa, do nosso ser. E pedimos que nessas águas que sempre trazemos em todo encontro da corrente do bem, seja colocado o remédio que precisamos para trabalhar em todo o nosso ser. Fique conosco, Senhor. Esteja em nossa casa, esteja em nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos pelo encontro de hoje. Agora nós vamos nos ver na sexta, onde teremos um bate-papo sobre mediunidade em tempos de pandemia. Grande abraço, paz e bem, e até lá.